Uma boa noite a todos. Saúdo a cada um de vocês, desejando que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Eu gostaria de ressaltar que essa palestra, ela foi ministrada recentemente no Centro Espírita Fraternidade e, a convite da casa, eu volto a fazer. O Brasil é reconhecido como o país da diversidade. E dentro desse contexto, a diversidade religiosa, ela não foge à regra. Mas vale destacar que nessa diversidade, a maioria das religiões, elas têm matrizes cristãs. Ou seja, as diversas vertentes religiosas, elas têm como base o cristianismo, o que faz com que o Brasil seja majoritariamente um país cristão. E isso tem sido atestado pelo último censo, onde um contingente de cerca de 95% da população brasileira se declarou cristã. Mas o que nos faz cristãos? O que é ser cristão? É fazer uma opção religiosa? Ou se trata de uma conduta de vida? Um país, como no caso nosso, com um percentual assim tão expressivo de pessoas supostamente cristãs, o seu quadro social, político e econômico deveria ser necessariamente diferente, menos injusto, moralmente mais elevado. Pois, como bem nos disse Jesus, os seus seguidores, os seus discípulos, serão reconhecidos por muitos se amarem. Mas o que temos visto é que fatos comprovam que a sociedade brasileira, ela se apresenta nos seus mais diversos setores muito distante daquilo que se pode considerar como uma conduta, como uma vivência cristã legítima, verdadeira. E dentre esses segmentos, a gente destaca a família, que sabemos está pedindo socorro, está clamando por ajuda. Ela vem revelando frequentemente a necessidade de um assessoramento, de um acompanhamento mais firme, mais seguro, que a direcione, que a norteie rumo a uma conduta moral edificante entre os seus membros. O berço doméstico foi considerado por Jesus como uma verdadeira escola de almas, o que é para nós hoje algo inquestionável, inegável. Uma vez que podemos perceber, por nossa própria família, que no processo reencarnatório, a constituição de um grupo familiar, ela não parte necessariamente de uma reunião de espíritos afins, mas sim, na maioria das vezes, é uma composição formada por espíritos devedores uns dos outros e que se encontram agora reunidos para o exercício do perdão e da reconciliação. Portanto, reunidos sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos, é que estes espíritos se reencontram. É no lar, no ambiente familiar, que serão oferecidas novas oportunidades para um novo aprendizado moral, para a aquisição e desenvolvimento de sentimentos sublimes derivados do amor. Portanto, pensar na função educadora e regeneradora da família é percebê-la como algo extremamente importante, mas também extremamente delicado. Não só pela oportunidade de ascensão do espírito em sua escala evolutiva, mas também
pelas potencialidades, pelos rumos que a família pode e é capaz de dar à sociedade. No livro Luz no Lar, o Espírito Sheila, por meio da psicografia de Chico Xavier, faz referências a essas potencialidades da família no que se refere à dinâmica da sociedade. Em sua mensagem, assim nos orienta: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa, começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Portanto, é acreditando na família enquanto esse grande pilar e importante pilar da sociedade, percebendo-a como um porto seguro, onde o espírito reencarnante ele vai firmar as bases da sua nova vida, é apostando nessa concepção de família que a proposta desse estudo, assim como foi apresentado em outros momentos, é fazer-lhes um convite para que intensifiquemos a prática do Evangelho no lar. E para aqueles que ainda não o fazem, que implantemos este estudo junto aos nossos familiares, para que ela possa ser concebida como uma vivência espírita de fundamental importância para uma construção edificante dessa nossa atual caminhada reencarnatória no seio familiar e também no seio social. A palavra evangelho, ela é originada do grego e ela significa boa nova, boa notícia. Portanto, quando nos referimos a fazer um estudo do Evangelho no lar, estamos propondo trazer para o nosso lar, vivenciar com a nossa família a boa nova, a boa notícia, de forma a promover a harmonia e a paz em nossas vidas. O culto do Evangelho no lar é uma reunião fraterna dos componentes do lar, objetivando transformar o lar terreno num ambiente de amor, de perdão, de colaboração entre os integrantes da família. É uma reunião onde se estuda os ensinamentos de Jesus. A prática constante desse estudo visa a reflexão das nossas condutas diárias, da adequação dos nossos atos dentro dos princípios cristãos. E mais ainda, promove uma higienização na atmosfera psíquica dos nossos lares. Esta é uma prática, é uma vivência que faz com que os lares que o fazem com frequência apresentem uma luz que é vista no mundo espiritual, sinalizando ser ali um lar cristão. Durante o culto do Evangelho no lar, contamos com a presença e o auxílio da espiritualidade amiga, que irá promover, como já disse, a higienização do ambiente doméstico e de seus moradores. Mas muitas vezes, esses abnegados irmãos recolhem na espiritualidade irmãos sofredores para ouvir uma palavra amiga e para usufruírem, se beneficiarem das energias sublimes, das energias salutares presentes naquele ambiente. Mas certo é que todos vivemos uma conturbada vida, um cotidiano bastante intenso de atividades, de preocupações e de interesses múltiplos. A complexidade da vida moderna
tem, se não impedido, mas dificultado esses encontros familiares para a troca de experiências, para o conhecimento da rotina de vida, para a análise e a apresentação de pensamentos e ações que possam ser referências na vida da gente. O cotidiano familiar tem se caracterizado por momentos bastante raros de um diálogo fraterno, de um diálogo verdadeiro entre os seus familiares, e o tempo vai passando. E como é da própria natureza humana, os membros dessa família vão se socializando, passando a pertencer a outros grupos, assumindo papéis os mais diferentes, se relacionando com pessoas de diferentes índoles e, logicamente, vão ser influenciados por toda essa gama de vivência, né, de oportunidades, e, logicamente, que ao serem influenciados, também influenciarão o seu lar. E se a vivência no lar, ela for caracterizada por uma vivência perturbada, por pensamentos e ações distantes do amor, por uma vivência recheada de conflitos e de atritos, o simples contato com pessoas amargas, negativas, rancorosas, invejosas, ciumentas, é o suficiente para desencadear uma influência desastrosa, tanto na vida do indivíduo, quanto dos seus familiares. Por isso, durante a prática do Evangelho no Lar, é feita uma varredura, é feita uma faxina no campo espiritual dos nossos lares. E cortinas de proteção fluídicas, paredes espirituais são construídas visando amortecer as vibrações negativas que certamente podem ser lançadas contra nós pelos nossos desafetos. Portanto, a prática do Evangelho no Lar se apresenta como um instrumento essencial, importantíssimo para que as nossas famílias possam transformar, aos poucos, diariamente, o nosso lar material num ponto de refazimento das energias espirituais, como bem nos orientou Jesus. Porque a prática do Evangelho no lar, ele faz parte de um contexto histórico que remonta à época de Jesus. Conforme relato do espírito Daí Lúcio, no livro Jesus no Lar. Nessa obra, é relatado uma dessas primeiras reuniões, quando Jesus se encontrava provisoriamente instalado na casa de Simão Pedro. Depois de Jesus presenciar um diálogo improdutivo, ele se virou para Simão Pedro e lhe disse: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o olheiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e disse: Assim também é o lar diante do mundo, Pedro. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como
esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Simão Pedro aceitou a sugestão do mestre e então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Este relato, ele só reforça a necessidade de criarmos este momento em nosso lar. Juntos, harmonizados e fortalecidos pela palavra do Evangelho, estaremos em melhores condições para solicitarmos as bênçãos e o auxílio do Mestre. E ele assim nos orientou: onde duas ou mais criaturas estiverem reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. A reunião do Evangelho no lar não segue um ritual, não segue um planejamento rígido. Ela se reveste da maior simplicidade. Geralmente, inicia-se a reunião com uma prece simples, breve, espontânea, vinda do coração. Depois, procede a leitura de um tema edificante, buscando sempre a essência dos ensinamentos de Jesus e a sua aplicação em nossa vida diária. Em nosso caso, enquanto espíritas, recomenda-se a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo depois, fazer comentários sobre o tema lido e, em seguida, fazer vibrações pelos que sofrem, pela harmonia dos lares desajustados, pelos nossos próprios lares e, por fim, encerrar com uma prece. Orienta-se também para que tomemos muito cuidado com a forma como desenvolvemos essa reunião. Devemos evitar conflitos, devemos evitar polêmicas, não desviar do assunto. É preciso escolher um dia e um horário que sejam convenientes a todos os membros da família e procurar segui-lo rigorosamente para facilitar a assistência espiritual. Tomar muito cuidado para não transformar esta reunião de estudo do Evangelho em uma reunião de trabalho mediúnico. Como sugestão, pode-se fazer uso da água fluidificada para a fluidificação, uso de músicas e de leituras complementares. Como vimos, diante da diversidade religiosa, a gente percebe, logicamente, que muitas pessoas não concordam com o Espiritismo, não concordam com uma outra religião. Mas fato é que a prática do Evangelho no lar não é de propriedade da doutrina espírita. Portanto, divulguemos. Vimos que faz parte da experiência de vida e de exemplo de Jesus. E Jesus não ensina apenas aos espíritas. Jesus e o seu Evangelho é patrimônio para a humanidade. Além de que família não passa por percalços, por atribulações? Que indivíduo e que família não necessita de oração?
saindo de um reduto familiar e contemplando uma realidade maior, olha o mundo como está, mais do que nunca, precisando de oração. Portanto, independente do credo que se processe, da religião que se tenha, esta reunião semanal para o estudo do Evangelho, além dos benefícios já citados, ela torna Jesus presença constante nos lares, afastando toda e qualquer influência negativa. Sobre isso, André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos diz que quando no lar são construídas paredes espirituais com substâncias do amor, da dedicação e da ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da terra, só entram nesse ambiente, só entra nesse lar espíritos autorizados. E mesmo assim, só quem poderá abrir as portas deste lar são os espíritos que o protegem. Portanto, quando abrimos as portas da nossa casa e do nosso coração para a prática do Evangelho no lar, estamos acendendo ali a luz do amor. Estamos convidando Jesus para estar conosco e, portanto, estamos afastando todo e qualquer mal que possa se aproximar. O Evangelho no lar é a escola de Jesus, que se propõe a nos ensinar a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, para aí sim amar a Deus sobre todas as coisas. Para concluirmos, há uma passagem, um trecho de uma mensagem de Joana de Ângeles, intitulada Jesus Contigo, psicografada por Divaldo Franco, e que ela nos faz uma recomendação muito convincente e de maneira, como sempre, perfeitamente poética e sublime. E ela assim nos diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando lá se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando 2 corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Pois quando a família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua se beneficia com a comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando, fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nesta noite, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te em casa, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso,
ore mais uma vez, comungando com Ele, como Ele costuma fazer, a fim de que, ligado a Ti, possas, em casa, um dia na semana, em cada 7 noites, ter Jesus contigo. Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa noite.